De volta com vocês agora para falar sobre RCP, ou reanimação cardiopulmonar. A compressão torácica é a base fundamental para a reanimação cardiopulmonar. Sintomas de parada cardíaca: inconsciência, palidez excessiva, ausência de pulsação e de batimentos cardíacos, pupilas dilatadas, lábios, língua e unhas azuladas. E a observação diz que o sucesso da reanimação cardiopulmonar está relacionado ao atendimento precoce, idealmente dentro dos primeiros 3 a 5 minutos após o colapso. É isso. RCP, reanimação cardiopulmonar. É a vítima que teve uma parada cardíaca e pulmonar simultaneamente. Você precisa reanimar essa vítima logo, dentro de 3 a 5 minutos, conforme vocês viram aqui na observação, no destaque, na cor amarela. Vocês viram também na tela quais são os sintomas. Que são sintomas? O que a vítima apresenta quando ela está com parada cardiorrespiratória. Você já aprendeu a identificar, através do tato, na artéria carotídea, se a vítima pulsa ou não. Você pode fazer também essa verificação pelo punho, pela dobra do braço com o antebraço, mas o recomendável é aqui mesmo, na carotídea, que é onde você tem uma melhor capacidade de percepção. E se respira ou não através dos passos que nós vimos lá na parte que falou sobre ventilação adequada, ouvir, ver, sentir, correto? Enfim, a questão é fazer a reanimação na vítima de maneira que possa restabelecer seu quadro, pelo menos evitar que ele se agrave até a chegada do socorro especializado. Vamos ver como fazer então essa reanimação cardiopulmonar? Compressões torácicas. Vítima em decúbito dorsal sobre uma superfície rígida, ou seja, colocar a vítima em decúbito dorsal, quer dizer, de costas para o chão, sobre uma superfície rígida. Não pode ser sobre um colchão ou uma região flexível, não. Localize o ponto de compressão. Que ponto é esse? É o externo. Esse externo é o nome desse osso que a gente tem no meio do peito. O ponto de compressão é conforme mostrado aqui na ilustração. Entre os mamilos, você tem aí 2 dedos acima do início desse osso externo, que está logo acima aqui do estômago, da boca do estômago, vamos dizer assim, do diafragma da pessoa. Mas se falar diafragma, a pessoa não vai saber. Então, acima da boca do estômago, você localiza aqui a ponta desse osso, o externo. Contou 2, 3 dedos, 4 dedos, aliás. Acima, você vai ter entre as 2 regiões dos mamilos, essa região aqui, que é a região adequada para fazer a compressão. Use a base da mão, ambas sobrepostas. Base da mão, ambas sobrepostas. Dessa maneira, faça isso para poder pressionar. Posicione-se num ângulo de 90 graus sobre a vítima. 90 graus quer dizer bem inclinado mesmo sobre a vítima, de maneira que seu corpo faça um movimento para baixo e não para frente. Desloque aproximadamente 5 centímetros o tórax da vítima. Aqui você tem uma setinha representando esse deslocamento de 5 centímetros para cima e para baixo. Faça no mínimo 100 compressões por minuto. As manobras devem ser ininterruptas, ou seja, não deve parar e continuar. Reveze com outro socorrista para evitar a fadiga, porque certamente você vai cansar e você não pode parar ou perder o ritmo, então passe para outra pessoa, dá continuidade à manobra. Reavaliar a vítima a cada 2 minutos e persistir com a manobra até a chegada do socorro especializado. Esses são os 10 passos da reanimação cardiopulmonar ou cardiorrespiratória, pode ser chamada assim também. Peço a vocês que prestem muita atenção nesses passos. É quase que certo de cair pelo menos uma questão na sua prova abordando esses tópicos que foram passados para vocês, que estão expostos aí na tela. RCP em crianças. Se você tiver que fazer essa reanimação cardiopulmonar numa criança, siga os 10 passos mostrados normalmente,
porém você vai comprimir com apenas uma mão, conforme mostrado aqui na figura, uma simulação com um boneco aqui, um manequim. E RCP em bebês e recém-nascidos. Comprima com apenas 2 dedos. A força deve ser conforme as limitações físicas da vítima. E se bebês e recém-nascidos, aqui bebê até 2 anos, tá, gente? Vamos considerar aqui até 2 anos de idade. Anotem essa observação aí, por favor. Hemorragia agora, falando sobre hemorragia. O que é? Quais os sintomas? Hemorragia é a perda de sangue devido ao rompimento de uma artéria, veia ou vaso sanguíneo. Quais são os sintomas? O que a vítima vai apresentar? Palidez cutânea. Esse palidez cutânea, você vai olhar para a vítima e ver ela branca, pálida. Isso é palidez cutânea. Temperatura baixa, temperatura corporal diminui. Vai perceber que ela está baixa, 36 ou menos. Ânsia de sede. Quem tem hemorragia sente muita sede. A recomendação é não dar líquidos, tá, gente? E queda de pressão. Consequência também da perda de sangue, ela vai ter uma queda de pressão. As hemorragias podem ser arterial, venosa ou capilar. Uma hemorragia arterial é proveniente de uma artéria. As arteriais são mais perigosas e difíceis de ser controladas, tá, gente? As arteriais são mais perigosas e difíceis de ser controladas. O sangue sai esguichado, em jato. Mas tem também a hemorragia venosa, proveniente de uma veia, ou rompimento de uma veia, e a hemorragia capilar, que é aquela proveniente do rompimento de um pequeno vaso sanguíneo. As hemorragias ainda podem ser internas ou externas. Internas é aquela onde você não consegue ver a origem do sangramento, de onde provém o sangramento. Talvez uma hemorragia estomacal ou pulmonar, você vê o sangue saindo pela boca, pelo nariz, mas não consegue ver a origem do sangramento. E a externa é aquela onde é possível ver a origem do sangramento. É um corte, uma perfuração, você está vendo ali a origem do sangramento. Na hemorragia interna, o que você vai fazer? Procedimentos. Lateralizar a cabeça da vítima, colocá-la de lado, conforme mostrado aqui na figura, para evitar que ela possa ser asfixiada com o próprio fluxo de sangue que sai pela boca. Controlar os sinais vitais, pulso, respiração, pressão arterial, temperatura. Manter a temperatura da vítima, cobertor para aquecê-la. Não dar nada para ingerir. Prestar atenção nisso aqui, gente. Não dar nada para a vítima ingerir, nem água. Utilize EPI, equipamento de proteção individual. Para quê? Para evitar contato direto com sangramentos ou secreções. É a luva descartável, ou não tendo a luva, que é o mais provável, você não vai estar com a luva dentro do seu veículo, você pode improvisar com sacolas plásticas, alguma coisa que sirva ali de proteção às mãos, evitando o contato direto com a vítima. E ainda falando de hemorragia interna, nós temos aí como um exemplo de hemorragia interna, a hemorragia nasal. O que fazer? Cabeça abaixada, compressão por 10 minutos, conforme mostrado na figura ao lado, gelo ou compressa gelada. Pois é, conforme vocês puderam observar, nas hemorragias internas, o socorrista tem muito pouco a fazer. Lógico, pois a lesão é interna, está dentro da vítima. Como você pode fazer algo mais por ela, senão o que foi mostrado e exibido aqui, está sendo exibido aqui na tela. E na hemorragia nasal, eu fiz questão de dar um destaque especial pelo seguinte. Desde criancinha a gente aprende de forma errada, uma técnica errada, de que quando há um sangramento nas narinas, a gente deve elevar a cabeça, levantar a cabeça. E assim o sangramento para. Vejam, o sangramento não para se você levantar a cabeça, ou em consequência de você elevar a cabeça. O que acontece? O sangue começa a voltar para dentro da sua garganta e, dependendo do volume de sangue, ele pode coagular, provocando asfixia, uma parada respiratória. Então isso não é um procedimento correto. O ideal é conforme vocês estão vendo na figura, cabeça abaixada, compressão nas narinas por cerca de 10 minutos e gelo, coisa fria, sempre ajuda a diminuir a circulação sanguínea, consequentemente pode contribuir aí com a diminuição ou até mesmo
a parada total do sangramento. Agora, hemorragia externa. Procedimentos: comprimir o local com pano, gaze ou com a própria mão, desde que a mão esteja protegida, obviamente. Elevar a parte lesionada se não houver fratura. Elevar é isso que está na figura aqui, gente. Olha só. Elevar, levantar a perna da vítima. Ela tem um sangramento aqui na perna. Então, não tendo fratura na perna, você vai elevar. Que, óbvio, pela lei da gravidade, o sangue terá maior dificuldade para subir. Consequentemente, você vai ter uma diminuição nesse sangramento. Não utilize garroteamento ou torniquete. Pois é, até mesmo em relação às hemorragias externas, a gente está bastante limitado. É comprimir o local, elevar, mas o garroteamento, o torniquete, que eu não vou nem explicar o que é, porque já que não pode usar, não convém perder nosso tempo explicando o que é isso, são técnicas que não são mais adequadas na prestação de primeiros socorros. Choque hipovolêmico. Gente, o hipo é um prefixo que representa baixo, pouco. Volêmico é de volume, então hipo, baixo volume, sanguíneo. Choque hipovolêmico de baixo volume sanguíneo, ou seja, esse choque, esse estado de choque, ele ocorre em razão da perda de sangue e, consequentemente, o baixo volume de sangue. É o estado de depressão do organismo em razão de falhas circulatórias relacionadas à circulação sanguínea, tá? Sintomas. Isso aqui pergunta direto em prova. Quais são os sintomas de quem está em estado de choque hipovolêmico? Pele fria e pegajosa. Você coloca a mão na vítima, você percebe que ela está gelada e a pele grudenta. Sudorese, ou seja, suor demais na palma das mãos e nos pés. O pulso dela fica rápido, acelerado, porém fraquinho, quase imperceptível. Eu quero parar aqui e chamar a atenção de vocês nesse ponto. Pulso rápido e fraco. Parece uma contradição, mas não é. Fraco é porque você quase não consegue perceber. Ele fica fraquinho mesmo. Você coloca ali o dedo, você quase não consegue perceber. Mas o ritmo é acelerado, ele fica rápido. Se o normal seria 100 pulsações por minuto, ele dá 140, 150 ou mais. Certo? Fraco, porém acelerado. E não confundam isso. Na prova eles colocam esse item na alternativa para tentar te pegar. E se você estiver despreparado, vai cair mesmo. Cianose. Cianose é quando os lábios e unhas ficam azuladas. Isso também é sintoma de hemorragia ou choque hipovolêmico. Palidez, lógico, se a pessoa tem uma perda de sangue, ela vai ficar pálida. E expressão de ansiedade. Calafrios e tremores. Respiração irregular. Então, anotados aí os sintomas de quem está com estado de choque. Vamos ver agora quais são os procedimentos, que é outra coisa também bastante comum em prova. Identifique a causa do estado de choque e controle-a. A causa quer dizer, nós já sabemos, é baixa circulação sanguínea. Veja onde é que ocorreu a lesão, onde que está ocorrendo a perda de sangue e tente controlar isso aí. Afrouxe as roupas da vítima no pescoço, peito e cintura e mantenha a vítima ventilada, bastante ar, ventilação, isso dispersando o curioso, abrindo espaço para que o vento possa correr, já ajuda. Coloque-a deitada com os pés elevados cerca de 30 centímetros e a cabeça mais baixa que o resto do corpo. É isso mesmo, gente. O choque, o estado de depressão do organismo, ele ocorre em razão de falhas circulatórias. O sangue não chega bem à cabeça, não trabalha corretamente a oxigenação do cérebro e a pessoa pode, inclusive, desmaiar. Pode desmaiar por consequência disso ou ficar ali debilitada. Então, vejam bem, se o volume de sangue está pequeno, o ideal é que a gente pegue esse pouco volume de sangue que tem e mande para a cabeça, que é o órgão central de comando aí do corpo. Como é que você vai fazer isso? Colocando-a com a cabeça mais baixa que o resto do corpo, conforme mostrado na figura. Por isso, elevar as pernas cerca de 30 centímetros é um procedimento adequado. Colocar a cabeça mais baixa que o tórax é um procedimento adequado. Monitore os sinais vitais, pulso e respiração, principalmente.
Agora sobre febre e hipotermia. Febre é temperatura corporal acima de 37. Nós já sabemos que a temperatura normal ela fica entre 36 e 37. Está entre 36 e 37, está normal. 36,5, ótimo. 36,2, certo. Certinho. 36,9, certinho. 37, está ok. 36, está ok. Tudo que tiver entre 36 e 37, joia. Acima de 37, 37,1, é o estado febril. Podemos dizer que a vítima já está com febre. Mas existe o oposto, que é a temperatura abaixo dos 36. Olha só, se começou a diminuir de 36, também já não está normal. Aí é a hipotermia. Lembram? Hipo representa o quê? Baixo, pouco, menos. Termia vem de térmico, temperatura. Hipo, baixa temperatura. Vocês viram agora há pouco falando de hipovolemia, ou hipovolêmico. O que é hipo? Baixo, volêmico, volume de sangue. Então é isso, gente. Esse prefixo hipo é sempre baixo. Termia de temperatura, térmico. Assim como o hipertermia seria o quê? A febre. Hiper é acima, maior, grande. Termia quer dizer temperatura. Hipertermia seria a febre. Hipotermia é a temperatura baixa. E ainda tem o isotermia, né? Que aqui no caso seria temperatura regular, normal. Muito bem, então vimos aí procedimentos em caso de febre. Desagasalhar a vítima. Vítima com febre, a temperatura corporal dela está acima do normal. Você tem que desagasalhar a vítima para ela voltar à temperatura normal. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque quem está com febre, ele tem uma sensação de frio. Óbvio, o corpo dele está muito quente para o ambiente. Então ele sente o ambiente frio para ele. Não é que está fazendo frio, ele está sentindo frio porque a temperatura corporal está alta e acaba causando esse desequilíbrio em relação ao ambiente. Então, por ele quer se agasalhar. Mas se você fizer isso, você agasalhar uma vítima com febre, você vai estar retendo o excesso de calor dela. E ela vai melhorar? Óbvio que não. Então é desagasalhar, tirar a roupa da vítima. Se possível, dê banho de imersão na temperatura corporal. Isso aí é outra coisa. É muito comum em casa ver pessoas pegarem um filho com febre e enfiar debaixo de um chuveiro frio. Cuidado, tá? Isso pode provocar nele ali um choque térmico, tá? Ah, mas lá no hospital, médico, enfermeiro, mas lá são profissionais, treinados, sabem o que estão fazendo e sabem o que fazer caso ocorra algum efeito colateral nisso aí. Você não, certo? Então você vai dar um banho sim, na temperatura corporal, banho morno, normal. Isso já vai melhorar bastante ali esse desconforto que a pessoa está sentindo em razão da febre. E óbvio, aqui fala, se possível, dê o banho de imersão. Pouco provável que você vai conseguir fazer isso numa rodovia ou numa via. Então, improvise. Molhe compressas em água fria e coloque na testa da pessoa, na cabeça, no pescoço. Também vai ajudar a baixar a temperatura. É o que está mostrando aqui, né? Faça compressas frias na testa, axilas e pescoço. E no caso de hipotermia, temperatura abaixo de 36, o que fazer? Agasalhe a vítima. Aí sim, a temperatura corporal dela está muito baixa, você vai agasalhar a vítima. Mantenha-la aquecida, mas evite esse aquecimento por calor externo, tipo lareira. Da mesma forma, você não pode pegar uma pessoa com febre e enfiar debaixo de um chuveiro frio, não é aconselhável, né? O oposto também não pode acontecer. Uma pessoa que está com uma temperatura muito baixa, colocar ela dentro de uma lareira praticamente. Em nenhuma hipótese, ofereça medicamentos ou bebida alcoólica. É o tal do conhaque, né, para aumentar a temperatura. Claro que isso não é um procedimento adequado. E agora vamos falar das lesões mais comuns em acidentes de trânsito. Só dar a introdução aqui e continuar na próxima aula, só para deixar vocês aí com um gostinho de quero mais. As lesões mais comuns são luxação, entorse e fratura. Imobilize a região afetada com material rígido ou bandagem. Aplique gelo e só. Gente, luxação é o deslocamento do osso, conforme vocês estão vendo aí na figura. O entorse é uma lesão no ligamento entre os ossos, na junta, certo? E a fratura é o rompimento total ou parcial do osso.
Essas são as lesões mais comuns em acidentes de trânsito. Por quê? No acidente sempre ocorre a pancada, e a pancada vai resultar nisso que vocês estão vendo na tela aí. Agora, o dedo saiu do lugar aqui, luxou, né? O osso deslocou, não quebrou não, mas deslocou da junta aqui. Vamos puxar e colocar no lugar. Não, gente. A ordem é imobilizar. Imobilizar é o quê? Não movimentar. Você não vai movimentar, a vítima não vai movimentar, ninguém vai movimentar. Então, imobilize aquilo ali com a tala, um material rígido e deixe para o profissional especializado, depois de feita a radiografia, os exames necessários, fazer o procedimento que for adequado. Não vai querer copiar a moda não, porque isso normalmente dá errado. Lá no hospital o médico puxou, voltou para o lugar, mas o médico, ele conhece minuciosamente cada ligamento, cada ponto, cada encaixe daquele membro. Ele fez uma radiografia antes para ver se realmente não houve uma fratura, porque se tiver quebrado o osso, se você puxar, aí você vai acabar de detonar com o osso ou o membro ali lesado da pessoa. Então, não copie moda. Imobilize e aplique gelo, que é para evitar o inchaço, o edema, e amenizar a dor. Na próxima aula a gente volta falando com maiores detalhes sobre fraturas, como imobilizar, conhecer os tipos de fraturas, coisa que também é quase que sagrado cair em prova quando o assunto é primeiros socorros. Aguardo vocês.